Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje nós celebramos a memória dos santos Timóteo e Tito. Daqui a pouquinho eu vou ler uma pequena biografia da vida deles, mas eu já quero convidar você a abrir bem o seu coração, os seus ouvidos, a sua mente, para que nós possamos ouvir e meditar a palavra do Senhor. Essa palavra que é fonte de vida, essa palavra que é fonte de salvação para todos nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei e bebei o que você virem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje celebramos a memória dos santos Timóteo e Tito. Agora eu vou ler um pequeno histórico sobre a vida deles. Timóteo e Tito foram discípulos do apóstolo Paulo e missionários da palavra de Deus. Nascidos na atual Turquia, tornaram-se modelos de grande virtude apostólica. Timóteo aderiu ao chamado de Cristo e revelou-se ministro fiel em situações adversas. Tito, convertido do paganismo e batizado por Paulo, restabeleceu a concórdia entre este e a comunidade de Corinto. Que a celebração da memória desses importantes evangelizadores nos fortaleça na fidelidade ao Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos um relato do Evangelho de São Lucas que fala sobre a missão. Jesus, que primeiramente ele chama os discípulos, depois ele forma bem esses discípulos, forma não a partir somente de palavras, mas de exemplos. E depois que esses discípulos estavam preparados, Jesus os envia. Jesus os envia em missão. Esses dias eu estava estudando para uma prova, Teologia da Evangelização, e existe um documento da Igreja muito importante do Concílio Vaticano II, Ad Gentes e Gaudium et Spes, que fala sobre a missão da Igreja. E é muito interessante que, naquele momento, no momento do concílio, foi preciso fazer refletir e repensar o nosso conceito de missão, o nosso conceito de evangelização. Às vezes a gente entende missão como alguém que foi para a África, alguém que foi para o Haiti, alguém que foi fazer missão em uma região difícil, né, da Amazônia, por exemplo. É um campo de missão mais exigente. Mas isso é missão. Louvado seja Deus que tem pessoas que dispõem o coração para fazer uma missão assim. Alguns anos atrás eu passei um ano morando lá no Alto Solimões, na região amazônica. E tenho amigos que foram para alguns países
né? Alguns lugares da África fazem missão, isso é muito lindo, isso é muito nobre. Louvado seja Deus. Mas naquele momento do concílio, a igreja convidou a todos a refletir sobre a missão em todos os aspectos da igreja. Em todos os aspectos da igreja. Por exemplo, a liturgia. Quando a igreja celebra uma liturgia, qual o aspecto missionário que está ali naquele ato de celebrar a Eucaristia, por exemplo, a Santa Missa, né? Aí a gente vai ver que a Eucaristia, ela é uma fonte e ela é o sustento da missão. Como diz São João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. Então nós não podemos pensar a missão apenas como um setor da vida da igreja. Não. Tudo que a igreja faz, ela faz a partir de uma missão, uma intenção de missão. O modo que a igreja age, naquilo que a igreja existe para evangelizar. Tanto que, quando a gente chegar lá no céu, não vai precisar mais de evangelização, né? Porque a igreja ela tem essa missão de evangelizar. Em tudo que ela faz, seja uma preparação, realização do batismo, a catequese para crismandos, seja na realização dos sacramentos, em tudo que nós fazemos na igreja, a missão está presente. Devemos pensar assim. Então, hoje, olhando e vendo esse evangelho, a partir daquilo que eu estudei, eu fiquei pensando, qual a dimensão na minha vida cristã, que eu estou sendo missionário? Diariamente, há mais de 3 anos, nós estamos aqui. O Evangelho de hoje ensina. É algo muito simples, mas eu vejo a grande eficácia que isso tem na vida de muitas pessoas e na minha vida também. Então eu me vejo como um missionário aqui, nessa minha paróquia virtual. Eu me vejo missionário nas músicas que eu compus, eu me vejo missionário nos livros que eu lancei, eu me vejo missionário naqueles anos que eu passei como pároco, como vigário, eu me vejo missionário a cada vez que eu fui a algum hospital, ou eu fui a algum funeral, ou eu fui batizar alguma criança. Eu me vejo missionário no momento em que um irmão bateu aqui na minha porta e pediu um conselho, uma oração. Eu me vejo missionário quando simplesmente eu sorrio para alguém na rua, algum irmão de rua. Eu me vejo missionário. Não é somente um momento da minha vida, mas no momento em que eu acordo, no momento que eu vou dormir, eu preciso ser missionário. E o que é ser missionário? É levar ao mundo a mensagem de Cristo. Essa mensagem que você não somente entendeu, mas você saboreou. O discípulo, ele aprende a partir de um contato íntimo, pessoal com o Mestre. Depois ele leva aos outros aquilo que ele aprendeu e que ele viveu com o Mestre. Então, se eu não for um bom discípulo, dificilmente eu serei um bom missionário. Então, hoje eu queria fazer essa pergunta para você que está me acompanhando aqui. Qual a dimensão missionária da sua vida cristã? Onde, quando, como? Onde, quando e como você está sendo missionário? No seu ambiente de trabalho? No meio da sua família? Naquilo que você posta nas suas redes sociais, naquilo que você compartilha? Quando você está sendo missionário? Como você está sendo missionário? Quando você sente que você foi missionário? Porque isso não é só coisa de padre e freira não, viu? A missão, ela é própria de todo cristão, de todo batizado. Certo, tem alguns que conseguem atingir mais pessoas, mas se você consegue atingir as poucas pessoas que estão à sua volta, você também está sendo um missionário. Quando você compartilha esse vídeo com alguém, você está sendo missionário também. Você está sendo missionária também. Quando você é capaz de ouvir uma pessoa, você não sabe falar muito bem, explicar muito bem o Evangelho, mas você é capaz de ouvir uma pessoa, você está sendo missionário.
Quando você vai lá na igreja, na capela, arrumar a capela, ornamentar o altar, você está sendo missionário. Você que está lavando ali as alfaias da igreja, você está sendo missionário. Você que está indo visitar os enfermos, levando a Eucaristia, você ministra a Eucaristia. Você, coroinha, que está ajudando no altar, você está sendo missionário. Você que está cantando, está fazendo leitura na missa, está sendo missionário. Veja como é importante a gente assumir na nossa vida o nosso ser missionário, assim como São Timóteo e São Tito. Então, você, eu, nós somos missionários do reino de Deus. E nunca, jamais abra mão disso, dessa dimensão missionária da sua vida cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem.